O filho do bilionário vê uma mulher pobre chorando no parque e diz: "Não chore, eu vou te emprestar meu pai." O que acontece em seguida é inacreditável. O banco do parque estava frio. Claire Donovan nem percebeu. As mãos dela tremiam segurando os papéis do hospital. O atestado de óbito estava lá com o nome da mãe dela impresso em letras pretas oficiais. Ela tinha 27 anos e não tinha nenhum lugar no mundo. As lágrimas fluíam implacavelmente. Não era o belo choro estilo filme. Era o tipo de choro que dói no peito, que sai em soluços, que faz uma pessoa se dobrar e esquecer onde está. Claire nem tentou esconder. O parque estava vazio. Era meio da tarde em uma terça-feira. Ninguém a veria lá, ou assim ela pensou. "Por que você está chorando?" A voz era fina, infantil. Claire levantou a cabeça e viu um menino pequeno parado na frente dela. Ele parecia ter cerca de 6 anos, massa com cabelo castanho bagunçado e olhos curiosos demais para a situação. Claire tentou limpar o rosto com as costas da mão. Eu estou bem." O menino inclinou a cabeça para o lado. "Música? Você não parece." Claire conseguiu um sorriso fraco. "O tipo de sorriso que você força quando não quer preocupar ninguém." "Sério, eu vou ficar bem." O menino não se moveu. Ele ficou lá olhando para ela com aquela estranha seriedade que só as crianças possuem. "Meu nome é Léo," ele disse. "O que aconteceu com você?" Claire hesitou. Não fazia sentido confidenciar a uma criança. Mas talvez fosse exatamente por isso que as palavras saíram. "Minha mãe morreu." Os olhos de Léo se arregalaram. "Realmente morreu?" Claire assentiu lentamente. "Apenas alguns dias atrás. E seu pai?" "Eu não tenho um. Nunca tive." "Irmãos de Anne?" Claire balançou a cabeça. "Ninguém. Éramos só eu e ela." Leo ficou em silêncio por um momento. Os olhos dele estavam brilhantes, como se ele entendesse a dor dela de um jeito que os adultos não conseguiam. Então ele deu um passo à frente e pegou a mão de Claire. A mão dele era pequena, quente, e pegou Claire completamente de surpresa. "Não chore," ele disse música, com a voz mais séria que um menino de 6 anos poderia conseguir. "Eu vou te emprestar meu pai," Claire piscou. Ela pensou que tinha ouvido errado. "O quê?" "Eu vou te emprestar meu pai," Léo repetiu, sorrindo um pouco agora. "Ele é muito bom, ele conserta tudo. E você não tem ninguém, então você pode ficar com ele por um tempinho." Claire sentiu algo apertar no peito dela. Não era tristeza. Era algo mais. Algo quente e inesperado. Ela não sabia se ria ou chorava mais. "Leo, não é assim que funciona." "Por que não?" ele perguntou, inclinando a cabeça. "A gente empresta as coisas quando alguém precisa." Meu pai disse. Claire abriu a boca para responder, mas nada saiu. Como você explica para uma criança que a vida não funciona desse jeito? Que as pessoas não podem ser emprestadas como brinquedos ou livros? Leu. A voz veio por trás. Claire olhou para cima e viu um homem se aproximando. Ele era alto, vestindo uma camisa simples e jeans, mas havia algo na postura dele que chamava a atenção. Música. Ele andava com confiança, com controle. "Eu sinto muito," o homem disse, chegando mais perto. "Meu filho às vezes se envolve demais com as pessoas." Claire rapidamente tentou se recompor. "Não, está tudo bem. Ele foi muito gentil." O homem olhou para Léo, depois para Claire. Ele notou os olhos vermelhos dela, os papéis amassados na mão, a postura caída de alguém carregando um peso invisível. "Matthew Carter," ele se apresentou, estendendo a mão. Claire apertou-a lentamente. "Claire Donovan." Matthew sentou no banco ao lado dela sem pedir permissão, mas de um jeito que não pareceu intrusivo. Léo subiu no colo dele imediatamente. "Papai, a Claire perdeu a mãe dela," Léo disse baixinho agora, como se compartilhasse um segredo importante. Matthew olhou para Claire. Não havia pena no olhar dele. Havia algo mais humano, compreensão talvez. "E eu sinto muito," ele disse música, simplesmente. Claire assentiu. Ela não conseguia falar. "E agora ela não tem ninguém," Léo continuou,
colocando a pequena mão no rosto do pai para garantir a atenção dele. Música. É por isso que eu disse que ia te emprestar para ela. Matthew deu um meio sorriso. Foi isso que você disse? É, música, Leo confirmou orgulhosamente. Porque você conserta tudo, lembra? Você disse. Matthew olhou para Claire novamente. Havia algo nele que a fazia se sentir menos julgada, menos invisível. Infelizmente. Eu não conserto tudo, ele disse, mas a voz dele era gentil. Claire soltou um suspiro cansado. Ninguém conserta. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que acontece quando dois estranhos compartilham algo pesado sem precisar explicar. Leo balançou as pernas, olhando para o céu. Papai, podemos levar a Claire para tomar suco? Matthew olhou para o filho, depois para Claire. Você quer? Ele perguntou. Não precisa ser formal. Tem uma cafeteria bem ali na esquina. Ah, café, água, qualquer coisa. Claire hesitou. Parte dela queria recusar, mas outra parte, a parte exausta, quebrada, só queria aceitar qualquer gesto de gentileza. Ok, ela murmurou. Matthew se levantou com Leo ainda agarrado a ele. Vamos então. Eles andaram devagar até a cafeteria. Leo não parava de falar. Ele falou sobre a escola, sobre o parque, sobre o cachorro que ele queria ter. Claire mal respondia, mas o som da voz dele era reconfortante. Matthew pediu 2 cafés e um suco de laranja para Leo. Eles sentaram em uma pequena mesa de plástico do lado de fora. Claire segurou a xícara de café com as 2 mãos, sentindo o calor. Você tem para onde ir? Matthew perguntou diretamente, mas não rudemente. Claire olhou para os papéis que ela tinha deixado na mesa. Eu tenho um apartamento por enquanto. Por enquanto? Ela encolheu os ombros. O aluguel está atrasado. Eu perdi muito trabalho por causa da minha mãe. Eu acho que vou ser demitida logo, se já não fui. Matthew não disse nada. Ele apenas ouviu. Eu sei que parece patético, Claire continuou, a voz dela baixa. Papai, mas eu realmente não sei o que fazer agora. Música. Éramos só eu e ela. Sempre foi. Não parece patético, Matthew disse, olhando diretamente para ela. Parece humano. Claire sentiu um nó na garganta. Ninguém tinha falado com ela daquele jeito desde que tudo aconteceu. Todo mundo sentia pena ou evitava o assunto, mas Matthew estava simplesmente lá. Obrigada, ela murmurou. Leo bebeu o suco dele barulhentamente, balançando as pernas e observando as pessoas passarem. Claire, você vai voltar para o parque? Ele de repente perguntou. Ela piscou. Eu não sei. Volte, Leo implorou, virando o rostinho dele para ela. Aí a gente pode conversar de novo, e eu te empresto meu pai sempre que você precisar dele. Claire sentiu uma pontada no peito. Ela não esperava sentir isso. Ela não esperava que um menino de 6 anos pudesse fazer tanta diferença. Eu vou tentar, ela disse. E dessa vez ela não estava mentindo. Matthew colocou algumas notas na mesa e se levantou. A gente tem que ir, mas se você precisar de alguma coisa, eu estou no parque quase toda a tarde com ele. Claire assentiu. Obrigada, de verdade, por tudo. Leo desceu do colo do pai e correu para Claire. Ele a abraçou rapidamente, apertado, com aquela força desproporcional que as crianças têm. Tchau, Claire. Volte amanhã. Ela acenou, a voz dela presa na garganta. Matthew deu um aceno e foi embora com o filho. Claire os observou andar até desaparecerem na esquina. Claire ficou sentada ali por mais alguns minutos. O café esfriou na frente dela. Os papéis do hospital ainda estavam na mesa, mas algo tinha mudado. Ela ainda estava sozinha, ainda quebrada. Mas pela primeira vez em dias, ela não sentiu que ia desabar completamente. Ela se levantou, pegou os papéis e andou devagar de volta para casa. E pela primeira vez desde que a mãe dela morreu, Claire Donovan conseguiu respirar, porque alguém, mesmo que fosse uma criança de 6 anos, tinha dito a ela que ela não precisava estar sozinha. E isso, de alguma forma, era o suficiente por enquanto. Claire acordou com o despertador dela tocando pela 3ª vez.
Eram 8h30 da manhã. Ela deveria ter estado no escritório às 8h15. Novamente, ela desligou o alarme e ficou na cama, olhando para o teto. A cama parecia pesar 1 tonelada. Levantar parecia impossível. Mas as contas não se pagariam sozinhas. Claire se forçou a sentar. Tomou um banho rápido, vestiu as primeiras roupas que encontrou e saiu correndo. O café da manhã ficou para trás. Ela nem estava com fome de qualquer jeito. O trajeto para o trabalho era automático. Metrô lotado, ruas movimentadas, prédio cinza. Tudo igual como sempre, mas nada parecia o mesmo. Quando ela entrou no escritório, já eram 9h15. A recepcionista nem olhou para ela. Alguns colegas cochichavam baixinho. Claire fingiu não notar. Ela sentou na mesa dela, ligou o computador e tentou focar. Ela não conseguiu. Os e-mails se acumulavam, mensagens piscavam na tela. Mas Claire não processava nada. Ela leu a mesma frase 3 vezes e não entendeu. A mente dela estava em outro lugar, no hospital, no velório, música, no atestado de óbito que ainda estava na bolsa dela. Claire. Ela olhou para cima. Era Amanda, a supervisora dela. Posso falar com você? Claire assentiu e se levantou. Ela seguiu Amanda até a sala de reunião. A porta se fechou atrás delas. Amanda sentou. Claire permaneceu de pé. É? Amanda disse. Mas não era um convite, era uma ordem. Claire obedeceu. Olha, Claire, eu sei que você está passando por um momento difícil. Claire não disse nada. Mas a gente precisa conversar sobre suas faltas e os atrasos. Claire apertou as mãos no colo. Eu sei. Eu estou tentando. Você faltou 7 dias nas últimas 2 semanas. Amanda interrompeu. E você se atrasou nos outros 4. Isso está afetando a equipe. Isso está afetando os prazos. Minha mãe morreu, Claire disse. A voz dela saindo mais dura do que ela pretendia. Eu sei e eu sinto muito mesmo. De verdade, Amanda suspirou. Mas a empresa não pode continuar assim. A gente já conversou sobre isso antes. Claire sentiu o estômago dela cair. Você está me demitindo. Amanda não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para as mãos dela. A decisão foi tomada. Eu sinto muito. Claire ficou em silêncio. Ela não tinha nada a dizer. Ela não tinha força para argumentar. Ela nem ficou surpresa. Ela sabia que isso estava vindo. Você pode pegar suas coisas agora. O RH vai entrar em contato com você sobre seus pagamentos finais. Claire se levantou lentamente. Ela saiu da sala sem olhar para trás. De volta à mesa dela, ela começou a pegar os pertences dela. Não era muito. Uma caneca, um bloco de notas, uma foto da mãe dela que ela guardava na gaveta. Alguém do RH trouxe uma caixa de papelão. Claire colocou tudo dentro. Algumas pessoas observavam, outras evitavam olhar. Ninguém disse nada. Claire pegou a caixa e andou até a saída. O peso não era dos objetos. Era de tudo o que aquela caixa representava. Agora ela não tinha emprego. Ela não tinha estabilidade. Ela não tinha mãe. Ela não tinha nada. A rua estava ensolarada quando ela saiu. Pessoas apressadas passavam, indo para o almoço. A vida seguia para todo mundo. Exceto para ela. Claire ficou na calçada segurando a caixa. Ela não sabia para onde ir. Voltar para o apartamento vazio, sentar sozinha e encarar a realidade. Ela começou a andar sem direção, apenas andando. As ruas passavam, as lojas, as vitrines. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse assistindo a própria vida de fora. Depois de quase 1 hora andando, Claire parou. Ela olhou em volta e percebeu onde estava. O parque. Ela nem tinha pensado em vir aqui, mas os pés dela a trouxeram de qualquer jeito. Claire entrou devagar. O banco onde ela tinha chorado alguns dias atrás estava vazio. Ela sentou, colocou a caixa ao lado dela e respirou fundo. O que ela ia fazer agora? As contas do hospital ainda estavam pendentes. O tratamento da mãe dela tinha custado tudo o que ela tinha economizado. E mais.
Ela tinha colocado no cartão de crédito em parcelas, feito empréstimos, feito o impossível para pagar. E agora o aluguel estava atrasado. A fatura do cartão de crédito estava para vencer. Ela tinha economias suficientes para talvez mais um mês, 2, se ela comesse mal. Depois disso, nada. Claire encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Ela não chorou. Ela não tinha mais lágrimas. Ela estava música, apenas cansada. Tão cansada. Claire. Ela abriu os olhos. Léo estava correndo em direção a ela, sorrindo amplamente. Matthew seguia logo atrás, andando mais devagar. Você voltou? Música. Léo parou na frente dela sem fôlego. Eu sabia que você viria. Claire tentou sorrir. Oi, Léo. Matthew se aproximou. Ele olhou para a caixa ao lado de Claire, depois para o rosto dela. Está tudo bem? Ele perguntou. Claire olhou para a caixa também. Eu fui demitida, Matthew disse. Nada. Ele apenas assentiu lentamente. Léo olhou para a caixa, depois para Claire. O que tem aí dentro? Minhas coisas do trabalho. Você vai conseguir outro emprego? Claire encolheu os ombros. Eu vou tentar. Léo subiu no banco ao lado dela. Meu pai pode te ajudar. Ele conhece todo mundo. Matthew deu um meio sorriso. Não é bem assim, Léo. Mas você conhece pessoas, Léo insistiu. Você sempre diz que conhece pessoas importantes. Matthew olhou para Claire. Havia algo nos olhos dele. Não era pena. Era algo mais. Algo perto de respeito. Se você precisar de referências, eu posso tentar ajudar, ele disse. Eu não prometo nada, mas eu posso ver o que eu posso fazer. Claire balançou a cabeça. Você já fez demais. Você não precisa. Não é sobre precisar. Música Matthew a interrompeu. É sobre querer. Claire ficou em silêncio. Ela não sabia como responder. Léo começou a balançar as pernas, olhando para o céu. Papai, podemos trazer a Claire para casa só para ela não ficar triste sozinha? Matthew riu suavemente. Música. Não funciona assim, campeão. Por que não? Porque a Claire tem a própria casa dela. Mas ela está triste. Matthew olhou para Claire novamente. Você quer vir tomar um café de novo? Claire hesitou, mas então ela olhou para a caixa no parque vazio. Na vida que estava desmoronando, sim, ela disse. Eu quero. Matthew pegou a caixa para ela. Leo pegou a mão de Claire e os três andaram juntos até a cafeteria. Claire não sabia o que aconteceria amanhã. Ela não sabia como pagaria as contas. Ela não sabia se conseguiria outro emprego. Mas naquele momento, ela não estava sozinha. E isso era algo. 3 dias depois de ser demitida, Claire voltou para o parque. Ela não tinha um motivo específico para estar lá, nenhum compromisso, nada para fazer, na verdade. Mas ficar em casa era pior. As paredes do apartamento pareciam estar se fechando. O silêncio era muito pesado. Então ela saiu. E sem perceber, os pés dela a levaram de volta para o mesmo banco. O sol estava forte. Algumas crianças brincavam no parquinho. Mães conversavam sentadas na grama. Tudo tão normal, tão leve. Claire sentou e observou. Ela tentou não pensar nas contas, nos e-mails de cobrança, no aluguel que vencia em uma semana. Ela tentou apenas existir por alguns minutos. Claire. O grito veio do outro lado do parque. Claire olhou para cima e viu Léo correndo em direção a ela. Ele estava correndo, música, as pernas curtas dele movendo-se rápido. Um sorriso enorme no rosto dele. Ela não pôde evitar. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela também. Léo parou na frente dela, sem fôlego. Música. Eu sabia, ele disse, respirando pesadamente. Eu disse para o meu pai que você voltaria. Claire riu suavemente. Oi, Léo. Oi. Ele subiu no banco ao lado dela sem cerimônia. Você trouxe aquela caixa de novo? Não, hoje não. Isso é bom. Aquela caixa era triste. Claire piscou. Triste? Sim, parecia coisas tristes. Léo balançou as pernas. Meu pai disse que você perdeu o emprego. Eu perdi. Mas você vai conseguir outro, certo?
Claire encolheu os ombros. Eu espero que sim. Léo olhou para ela com aquela estranha seriedade infantil. O que você sabe fazer? Eu trabalhava com números, planilhas, esse tipo de coisa. Léo fez uma careta. Chato. Claire riu. Foi uma risada genuína, curta, mas real. É meio chato. Então arrume um emprego legal. Léo sugeriu como se fosse simples. Tipo domador de leões, Claire levantou uma sobrancelha. Um domador de leões? Sim, ou um astronauta. Ou um detetive, Léo se animou. Eu quero ser detetive quando crescer. Ou um bombeiro. Eu não decidi ainda. Por que detetive? Porque eles encontram coisas perdidas, Léo explicou. E eles resolvem mistérios tipo quem comeu o último biscoito? Coisas importantes assim. Claire não conseguiu se segurar. Ela riu. Uma risada de verdade. O tipo de risada que vem do estômago que faz os ombros dela tremerem. Leo sorriu, orgulhoso. Você riu. Eu ri. Claire confirmou, ainda sorrindo. Você está bonita agora. Claire sentiu algo apertar no peito, mas não era ruim. Música era estranho. Bom, estranho. Obrigada, Léo. Ele balançou as pernas mais rápido. Você sabe o que eu fiz ontem? O quê? Eu tentei ensinar meu pai a fazer slime, mas deu super errado. Ficou pegajoso em toda a mesa. Ele ficou bravo. Ficou? Não de verdade, Léo admitiu. Ele nunca fica bravo de verdade. Ele só faz aquela cara de Léo. O que você fez? Léo imitou uma expressão séria que fez Claire rir de novo. Matthew apareceu andando lentamente em direção a eles. Ele estava segurando 2 copos de suco. Achei que vocês poderiam estar com sede, ele disse, estendendo um copo para Claire. Ela aceitou. Obrigada. Matthew sentou do outro lado do banco, deixando Léo no meio. Ele não disse música nada. Ele apenas sentou lá bebendo o próprio suco. Tati, eu estava contando para a Claire sobre o slime. Ah, o desastre do slime, Matthew disse, dando um meio sorriso. Não foi um desastre. Música? Foi um experimento, Léo defendeu. Um experimento que ficou preso no chão, na mesa, música e no seu cabelo. Claire riu de novo. Leo cruzou os braços. Ciências assim você tem que tentar. Matthew, música, olhou para Claire. Havia algo no olhar dele. Satisfação, talvez, como se ele estivesse feliz em vê-la rindo. Ele sempre tem uma desculpa, Matthew comentou. Não é uma desculpa, é uma explicação, Leo corrigiu. Minha professora da escola disse que é diferente. Claire tomou um gole do suco. Era laranja, fresco. Ela nem conseguia lembrar a última vez que tinha tomado suco de verdade. Claire, você gosta de desenhar? Léo de repente perguntou. Mais ou menos música, por quê? Porque eu sou muito bom nisso. Eu posso te ensinar. Você é bom, super bom. Léo garantiu. Meu desenho de dinossauro está na parede da escola. Verdade? Música. Verdade. A professora disse que era incrível e ela não mente. Adultos não podem mentir. Matthew riu suavemente. Alguns adultos mentem. Campeão. Os maus, Leo disse. Mas a professora é boa. Claire observou o menino falar. Música. Ele tinha tanta energia, tanta certeza. Tudo era simples para ele. Preto ou branco, bom ou mal. Ela sentia a falta disso quando as coisas pareciam mais fáceis. Leo, posso te fazer uma pergunta? Claire disse. Como você pode? Como você consegue ser tão feliz o tempo todo? Leo pensou por um momento. Eu não sei. Eu apenas sou. Nenhum segredo. Sim, Leo disse seriamente. O segredo é música. Não ficar triste por muito tempo, porque aí você perde as coisas legais. Claire piscou. Isso era tão simples, tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão difícil. Você é muito sábio para 6 anos de idade. Eu sei, Leo concordou sem modéstia. Matthew balançou a cabeça, rindo suavemente. E humilde também. O que é humilde? Leo perguntou. Deixa a música para lá. Leo voltou a atenção dele para Claire. Você vai voltar amanhã? Claire hesitou. Música.
Eu não sei. Volte, Léo implorou. Aí eu posso te mostrar meu desenho de dragão. Está na minha mochila. Eu esqueci de trazer hoje. Claire olhou para Matthew. Ele deu um leve aceno como se dissesse, está tudo bem. Tudo bem, música Claire disse. Eu vou voltar. Promete? Eu prometo? Léo sorriu amplamente e pulou do banco. Eu vou brincar no escorregador, ele anunciou e saiu correndo. Claire e Matthew ficaram em silêncio por um momento. Ela tomou mais um gole do suco. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por deixá-lo conversar comigo, por não achar estranho. Matthew olhou para Léo, que agora estava subindo no escorregador. Ele gosta de você, e honestamente eu acho que você precisa disso tanto quanto ele. Claire não respondeu. Ela não precisava. Ela ficou ali por mais meia hora, observou Léo brincar, conversou com Matthew sobre pequenas coisas. Nada profundo, nada pesado. E quando ela foi embora, Claire percebeu algo. Ela tinha rido de verdade. Pela primeira vez desde que a mãe dela morreu, ela tinha sentido algo parecido com leveza. Não durou muito. Assim que ela chegou em casa, a realidade voltou. Música, as contas, o aluguel, o futuro incerto. Mas aqueles minutos no parque tinham sido o suficiente. Eles tinham dado a ela fôlego. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para continuar por mais um dia. Claire acordou cedo na segunda-feira seguinte. Ela tinha uma lista na mão e determinação no peito. Ela ia encontrar um emprego. Ela tinha que encontrar um. Ela passou a manhã inteira atualizando o currículo dela. Música criou contas em 3 sites de emprego diferentes. Enviou candidaturas para 15 vagas. Então saiu de casa com currículos impressos na bolsa dela. A primeira parada foi em uma firma de contabilidade no centro. A recepcionista pegou o currículo sem realmente olhar. Música. Vamos revisar e entrar em contato. Claire agradeceu e saiu. Ela foi para a próxima empresa, depois outra, música e outra. Sempre a mesma resposta. Entraremos em contato. Vamos revisar. Você terá um retorno. No final do dia, Claire tinha distribuído 12 currículos. Os pés dela doíam. A garganta dela estava seca, mas ela se sentiu um pouco melhor. Pelo menos ela estava tentando. Nos dias seguintes, as respostas começaram a chegar. O primeiro e-mail chegou na terça-feira. Infelizmente, no momento, não temos uma posição que se encaixe no seu perfil. Obrigada pelo seu interesse. O segundo chegou na quarta-feira. Decidimos prosseguir com outros candidatos. Boa sorte com sua busca. O terceiro na quinta-feira. Música. A posição foi preenchida internamente. Claire tentou não desanimar. Ela enviou mais currículos, 20 dessa vez. Ela conseguiu 2 entrevistas. A primeira foi em uma pequena empresa de marketing. O entrevistador era amigável. Ele fez perguntas padrão. Claire respondeu o melhor que pôde. No final, ele sorriu. Daremos um feedback até o final da semana. O feedback nunca veio. A segunda entrevista foi em uma startup. O escritório era moderno, cheio de gente jovem. Claire se sentiu deslocada, velha demais, cansada demais. O entrevistador fez perguntas rápidas, olhou para o telefone dela 2 vezes durante a conversa. Ótimo. Entraremos em contato. Claire sabia que não receberia uma ligação e não recebeu. Semanas se passaram. Mais currículos, mais entrevistas curtas, mais respostas vagas. Então, você tem um perfil interessante, mas infelizmente, a posição exige mais experiência e manteremos seu currículo em nosso banco de dados. Música. Claire começou a se sentir invisível, como se estivesse gritando dentro de um quarto vazio. Enquanto isso, música, as contas continuavam chegando. Primeiro veio a fatura do cartão de crédito. O valor era absurdo. Música. Os juros tinham dobrado. Claire pagou o mínimo. Era tudo o que ela podia fazer. Então veio a conta de luz. Ela pagou, mas atrasou o aluguel para conseguir. O telefone tocou na terça-feira seguinte. Era o proprietário. Claire, o aluguel está atrasado. Música. Eu sei, desculpe, eu pago esta semana. Você disse isso semana passada. Eu sei. Claire repetiu, apertando o telefone.
Mas eu estou procurando um emprego. Eu só preciso de mais alguns dias. O proprietário suspirou. Música. Claire, eu gosto de você, mas eu não posso esperar para sempre. Eu tenho contas também. Eu sei. Eu prometo que vou resolver até o música final da semana. Caso contrário, eu terei que tomar providências. A ligação terminou. Claire ficou ali olhando para o telefone dela. Música Providências. Ela sabia o que aquilo significava. Despejo. O medo começou a apertar o aperto dele. Não era mais uma preocupação distante. Era algo real. Algo que realmente poderia acontecer. Claire tentou mais. Enviou mais currículos, ligou para empresas, acompanhou pistas, contatou conhecidos que ela tinha perdido contato anos atrás. Nada. Desculpe, eu não tenho nada agora. Eu vou perguntar por aí, mas não prometo nada. Boa sorte. Todo mundo desejava boa sorte a ela. Ninguém ofereceu nada concreto. Claire começou a se candidatar a empregos que não tinham nada a ver com a área dela. Garçonete, caixa, recepcionista, qualquer coisa. As respostas permaneceram as mesmas. Música. Ela era super qualificada ou ela não tinha experiência ou a posição já estava preenchida. Sempre havia uma razão. Na sexta-feira, Claire estava sentada no chão do apartamento dela, cercada por contas. Ela tinha calculado tudo 3 vezes. Não importava como ela fizesse a matemática, o música, resultado era sempre o mesmo. Ela não conseguiria pagar tudo. Ela teria que escolher aluguel ou comida, eletricidade ou água, cartão de crédito ou telefone. Ela não podia pagar tudo. Claire encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Ela estava tão cansada. Não era apenas fadiga física. Era algo mais. Música. Um tipo mais profundo de exaustão, o tipo que o sono não conserta. Ela sentiu como se estivesse empurrando contra uma parede, colocando toda a força dela nisso, suando, sangrando, e a parede não se moveu 1 centímetro. O telefone tocou. Claire olhou para a tela. Era um número desconhecido. Ela atendeu rapidamente. Música. Alô. Oi, Claire. Aqui é a Acare Solutions. Você se candidatou para a posição de assistente administrativa. O coração de Claire disparou. Sim, eu me candidatei. Infelizmente, a posição foi preenchida, mas obrigada pelo seu interesse. Claire não respondeu. A mulher do outro lado esperou alguns segundos. Claire. Sim, obrigada por ligar. Ela desligou antes que a voz dela falhasse. Claire ficou sentada ali no chão, segurando o telefone. Ela olhou para as contas espalhadas no apartamento vazio, na vida que estava desmoronando. E pela primeira vez desde que ela começou a procurar um emprego, ela sentiu vontade de desistir. Música. Não morrer. Não era isso. Era apenas parar. Parar de tentar, parar de lutar, parar de empurrar a maldita parede que não se movia. Mas então ela pensou em Léo, no sorriso dele, no jeito que ele segurou a mão dela e disse coisas bobas que faziam tudo parecer mais leve. Claire respirou fundo. Ela se levantou, pegou as contas, separou o que era urgente do que podia esperar, pagou o aluguel, deixou o resto para depois. Pelo menos esta semana, ela não seria despejada. Na semana seguinte, ela tentaria de novo. Enviaria mais currículos, iria a mais entrevistas, receberia mais rejeições, mas ela não desistiria. Ainda não, porque se ela desistisse agora, a parede vencia. E Claire Donovan não estava pronta para deixar aquilo acontecer. Claire passou a semana inteira equilibrando currículos e rejeições. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. Cada resposta negativa doía um pouco mais. Na quinta-feira à tarde, música depois de receber mais 3 e-mails dizendo: infelizmente, decidimos prosseguir com outros candidatos. Ela não conseguia mais suportar estar em casa. As paredes do apartamento estavam se fechando. O silêncio era sufocante. As contas na mesa pareciam gritar. Claire pegou a bolsa dela e saiu. Ela não planejou para onde ir, mas os pés dela sabiam.
15 minutos depois, ela estava entrando no parque. O sol estava começando a se pôr. A luz dourada da tarde fazia tudo mais suave. Algumas crianças brincavam no parquinho. Pais conversavam em bancos espalhados. Cachorros corriam livres. Claire andou até o banco, o de sempre. Ela sentou e fechou os olhos por um momento. Era diferente aqui. Aqui ela podia respirar. Não havia exigências neste lugar, nenhuma conta atrasada, nenhum entrevistador olhando para ela com pena, nenhuma resposta negativa. Aqui, por alguns minutos, ela podia apenas existir. Claire abriu os olhos e olhou em volta. Ela procurou sem perceber. Ela procurou por um menino de 6 anos com cabelo bagunçado e um sorriso largo. Leo. Nos últimos dias, música ele tinha se tornado algo importante, mais do que ela esperava, mais do que fazia sentido. Ele era o único momento de leveza que ela tinha, a única coisa que a fazia realmente sorrir, o único lembrete de que ainda havia coisas boas no mundo. Ele era de alguma forma a força silenciosa dela. Claire não conseguia explicar direito, mas quando ela estava perto dele, tudo parecia menos impossível. Como se o peso diminuísse só um pouquinho, o suficiente para ela continuar. Ela ficou sentada lá esperando. Ela não sabia se ele viria. Ela nem sabia a que horas ele costumava aparecer, mas não importava. Apenas estar lá ajudava. 10 minutos se passaram. Então 15. Claire começou a pensar que talvez ele não viesse hoje. Talvez ele tivesse um compromisso. Talvez ele não viesse ao parque todos os dias. Mas então ela ouviu. Claire. Ela olhou para o lado. Leo estava correndo em direção a ela, os braços dele balançando, o rosto dele iluminado de felicidade. Claire sentiu algo quente no peito. Ela sorriu, antes mesmo de perceber, antes mesmo de decidir. O sorriso veio sozinho. Leo parou na frente dela, sem fôlego. Você voltou, ele disse, a voz dele animada. Eu pensei que você não viria mais. Por que você pensou música, isso? Claire perguntou. Por que você não esteve aqui por alguns dias? Eu fiquei preocupado. Claire sentiu o peito dela apertar. Você ficou preocupado? Eu fiquei? Leo assentiu seriamente. Eu pensei que você tinha ido embora, tipo para longe. Não, eu estava apenas ocupada. Leo subiu no banco ao lado dela. Com o novo emprego, Claire hesitou. Eu ainda estou procurando. Ah, Leo balançou as pernas. É difícil? É. Mas você não desistiu, certo? Claire olhou para ele naqueles olhos cheios de confiança, de certeza. Não, eu não desisti. Isso é bom. Leo sorriu. Porque meu pai sempre diz que a gente não pode desistir, mesmo quando é difícil. Claire deu um meio sorriso. Seu pai está certo. Ele sempre está, Leo disse sem modéstia. É irritante às vezes, mas ele está. Matthew apareceu, andando lentamente. Ele estava segurando uma sacola de papel. Eu encontrei vocês, ele disse se aproximando. Leo pulou do banco. Papai, a Claire voltou. Eu vejo. Matthew sorriu. Ele olhou para Claire. Música. Tudo bem? Claire assentiu. Sim, só precisava sair de casa. Matthew entendeu. Ela viu nos olhos dele. Ele não perguntou mais nada. Ele apenas sentou no banco, colocou a sacola no colo dele e a abriu. Eu comprei alguns sanduíches. Quer um? Claire estava prestes a recusar, mas então ela percebeu que não tinha comido nada desde o café da manhã. E o café da manhã tinha sido apenas torrada. Eu quero, obrigada. Matthew entregou um sanduíche para ela e um para Leo. Ele pegou o terceiro para ele. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Não era silêncio desconfortável. Era pacífico, natural. Leo terminou primeiro e saiu correndo para o parquinho. Claire e Matthew ficaram no banco. Você vem aqui muito agora, Matthew comentou. Claire olhou para as mãos dela. É o único lugar onde eu consigo encontrar paz. Matthew virou a cabeça para ela. Ele esperou. Claire continuou, a voz dela baixa. Em casa, é sufocante. As contas, as rejeições, tudo parece tão impossível. Mas aqui, ela respirou fundo. Aqui,
Eu consigo respirar. Matthew assentiu lentamente. Eu entendo. E Léo, Claire deu um meio sorriso. Ele me ajuda. Eu não consigo explicar direito. Mas quando ele diz aquelas coisas bobas dele, eu esqueço o resto por um momento. Matthew olhou para o filho, que agora estava tentando subir no escorregador pelo lado errado. Ele realmente gosta de você, Matthew disse. E ele fala sobre você quase todos os dias. Os olhos de Claire se arregalaram. Sério, sério. Ele pergunta se você vai voltar. Ele fica feliz quando te vê. Você se tornou importante para ele. Claire sentiu algo apertar na garganta dela. Ele é importante para mim também. Matthew ficou em silêncio por um momento. Então ele falou, escolhendo as palavras dele cuidadosamente. Tankar, eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu vejo que não é fácil. Ela não respondeu. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você pode me dizer. Claire olhou para ele. Você já faz demais. Apenas me deixar sentar aqui e conversar com vocês dois. É mais do que eu mereço. Não é sobre merecer, Matthew disse firme, mas gentil. É sobre ser humano. Claire sentiu os olhos dela arderem. Ela piscou rapidamente, segurando as lágrimas. Obrigada, ela murmurou. Leo correu de volta. Claire, vem brincar comigo. Música. Claire discretamente limpou os cantos dos olhos. Brincar de quê? Esconde, esconde. Você conta e eu me escondo. Claire olhou para Matthew. Ele encolheu os ombros, sorrindo. Vá em frente, eu vou ficar aqui. Claire, música, se levantou. Léo já estava correndo, rindo alto. Conte até 20. Música. Claire encostou em um tronco de árvore e começou a contar em voz alta. Ela ouviu os passos de Léo sumindo. Ela ouviu ele rir. Ela ouviu a vida acontecendo ao redor dela. E por alguns minutos, ela não pensou em mais nada. Ela não pensou nas contas. Ela não pensou nas rejeições. Ela não pensou no futuro incerto. Ela apenas brincou. Quando ela chegou a 20, ela começou a procurar. Léo estava escondido atrás de um arbusto, rindo para si mesmo. Claire fingiu não vê-lo. Onde ele poderia estar? Ela disse em voz alta, olhando para o lado oposto. Léo riu mais alto. Claire virou e correu para ele. Te achei! Léo gritou de alegria e saiu correndo. Eles brincaram por mais meia hora. Eles correram. Eles riram. Eles esqueceram o mundo. Quando eles finalmente pararam, Claire estava sem fôlego, mas ela estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Matthew observava de longe, encostado no banco. Havia algo no olhar dele. Satisfação, talvez. Ou compreensão. Ele tinha percebido que o filho dele tinha se tornado o apoio emocional dela, que aqueles momentos no parque eram a única coisa que mantinha Claire em frente, e ele não tiraria aquilo dela. Quando o sol começou a se pôr, Léo bocejou. Eu acho que é hora de ir, música. Matthew disse, vai ter sim. Léo fez bico. Já? Já? Você tem escola cedo amanhã. Léo olhou para Claire. Música. Você vai voltar amanhã? Claire olhou para Matthew. Ele assentiu ligeiramente. Eu vou voltar. Promete? Eu prometo. Léo sorriu e abraçou Claire rapidamente. Então ele correu para o pai dele. Matthew se aproximou. Nós veremos você amanhã. Claire assentiu. Até amanhã. Ela os observou se afastar. Léo acenou até que eles desapareceram de vista. Claire ficou ali por mais alguns minutos, olhando para o parque, sentindo a brisa, respirando. Quando ela finalmente foi para casa, as contas ainda estavam lá. Os problemas ainda existiam, mas ela tinha conseguido respirar. E isso era o suficiente por hoje. A batida na porta veio às 9 em uma manhã de sexta-feira. Claire estava deitada na cama, olhando para o teto. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. Ela se levantou lentamente, andou até a porta, abriu-a. O proprietário estava lá, acompanhado por um oficial de justiça. Claire, o proprietário disse, a voz dele sem emoção. Você tem 2 horas para desocupar. Claire não, música, respondeu. Ela apenas assentiu. Ela tinha recebido os avisos. Ela tinha visto as notificações.
Ela sabia que esse dia viria, mas saber não tornava mais fácil. O proprietário esperou alguns segundos, então virou e saiu. O oficial ficou encostado na parede do corredor. Claire fechou a porta. Ela olhou para o apartamento. Não era grande, não era luxuoso, mas era dela. Ou tinha sido. Ela começou a pegar as coisas dela. Não era muito. Roupas, alguns livros, a foto da mãe dela, documentos. Ela colocou tudo em uma mala. A mesma mala que ela tinha trazido quando se mudou para cá, anos atrás. 2 horas depois, Claire estava na calçada. O oficial trancou a porta, colocou um lacre nela, saiu sem olhar para trás. Claire ficou ali segurando a mala. Pessoas passavam na rua, carros buzinavam. A vida seguia, mas a dela tinha parado. Ela não tinha para onde ir. Ela não tinha família, nenhum amigo próximo o suficiente para pedir ajuda. Nenhum dinheiro para um hotel. Ela não tinha nada. Claire começou a andar sem direção, apenas andando. A mala estava pesada. Os braços dela doíam, mas ela não parou. Depois de quase 1 hora, ela chegou ao parque. Ela sentou no banco, o mesmo de sempre. Colocou a mala ao lado dela e olhou para o espaço. Ela tinha falhado. Ela tinha tentado. Deus sabia que ela tinha tentado, mas não foi o suficiente. Ela não conseguiu um emprego. Ela não conseguiu pagar as contas. Ela não conseguiu manter a casa dela. Ela não conseguiu nada. Claire encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Ela não chorou. Ela estava muito cansada para chorar. Claire. Ela abriu os olhos. Leo estava na frente dela, os olhos dele arregalados. Você trouxe a mala de novo? Ele disse, a voz dele baixa. Claire tentou sorrir. Ela não conseguiu. Eu trouxe. Por quê? Claire respirou fundo. Porque eu não tenho mais uma casa, Leo. Leo piscou. Como assim você não tem mais uma casa? Eu fui despejada. Eu não consegui pagar o aluguel. Leo olhou para a mala, depois para Claire. Ele deu um passo à frente e segurou a mão dela. A mãozinha quente apertou firmemente. E agora? Claire encolheu os ombros. Eu não sei. Leo ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para trás onde Matthew estava se aproximando. Papai! Leo chamou, acenando. Matthew se aproximou, olhou para Claire na mala, na expressão do rosto dela. Ele entendeu imediatamente. O que aconteceu? Ele perguntou. A voz dele calma. Eu fui despejada, música Claire disse diretamente. Eu não consegui pagar o aluguel. Eu tentei, mas não funcionou. Matthew sentou ao lado dela no banco. Para onde você vai agora? Claire olhou para as mãos dela. Eu não sei. Eu ainda estou pensando. Você tem algum lugar? Ela balançou a cabeça. Não. Leo apertou a mão de Claire mais forte. Papai, a Claire não tem uma casa. Ele disse preocupado. O que ela vai fazer? Matthew olhou para o filho, depois para Claire. Claire, ele disse, a voz dele firme, mas gentil. Você pode vir com um agente. Claire rapidamente levantou a cabeça. O quê? Vir com a gente? Leo repetiu animado. Para a nossa casa. Claire balançou a cabeça. Não, eu não posso fazer isso. Você já fez demais, Claire. Matthew disse, inclinando a cabeça para olhar nos olhos dela. Você não precisa passar por isso sozinha. Mas eu não posso. Eu não tenho como pagar. Não tenho como retribuir. Eu não tenho. Ninguém está pedindo pagamento. Matthew a interrompeu. Você precisa de um lugar. Nós temos espaço? É simples assim. Não é simples, Claire disse, a voz dela falhando. Música. Você mal me conhece. Por que você faria isso? Matthew ficou em silêncio por um momento. Então ele falou lentamente porque é a coisa certa a fazer. Leo puxou a mão de Claire. Por favor, venha. Aí você não vai ficar sozinha e eu gosto de você. Claire sentiu os olhos dela arderem. Ela piscou rapidamente, mas as lágrimas vieram de qualquer jeito. Eu não posso aceitar isso, ela murmurou. A visão não é justa com você. Claire, Matthew disse, a voz dele mais firme agora. Olhe para mim. Ela olhou.
Você está sozinha, sem casa, sem emprego, sem música, ninguém. Ele continuou. Eu sei que você tem orgulho. Eu sei que você não quer depender de ninguém. Mas às vezes a gente precisa aceitar ajuda. E não há nada de errado com isso. Claire limpou as lágrimas dela com as costas da mão. E se eu não conseguir sair dessa? E se eu nunca puder te pagar de volta? Música. Então você nunca paga. Matthew encolheu os ombros. Não importa. Como não importa? Porque não é sobre dinheiro, ele disse simplesmente. É sobre fazer a coisa certa. Sobre não deixar alguém na rua quando você pode ajudar. Leo balançou o braço de Claire. Vamos, Claire, por favor. Claire olhou para o menino no rostinho preocupado dele, na mãozinha dele segurando a dela tão apertado. Então ela olhou para Matthew, na expressão sincera dele, na oferta genuína. Ela não tinha escolha, ela não tinha para onde ir, ela não tinha ninguém. Mas mais do que isso, ela estava cansada. Cansada de lutar sozinha, cansada de fingir que conseguia se virar, cansada de empurrar paredes que não se moviam. Claire respirou fundo. Tudo bem, ela murmurou. Leo sorriu amplamente. Sério, sério. Leo pulou e abraçou Claire apertado. Ela fechou os olhos e o abraçou de volta. Matthew se levantou e pegou a mala. Vamos. Claire se levantou também. As pernas dela estavam fracas. O corpo dela estava pesado. Mas ela andou. Eles saíram do parque juntos. Leo segurou a mão de Claire. Matthew carregou a mala. Claire olhou para trás uma vez para o banco. No parque que tinha se tornado o refúgio dela, mas agora ela tinha outro lugar. Não era dela. Não era permanente, música, mas era um lugar. E naquele momento, era tudo o que ela tinha. Claire virou para frente e continuou andando ao lado de Matthew e Leo. Pela primeira vez em semanas, ela não estava completamente sozinha. E isso, de um jeito estranho e assustador, era um novo começo. O carro parou na frente de um portão alto. Matthew apertou um botão no painel e o portão abriu automaticamente. Claire olhou pela janela. Os olhos dela se arregalaram. A casa era enorme. Não era uma casa, era uma mansão. 3 andares, janelas enormes, jardim impecável, uma fonte na frente. Claire sentiu o estômago dela apertar. Matthew, ela começou, a voz dela fraca. Chegamos, ele disse, música estacionando na garagem. Leo pulou do carro animado. Vamos, Claire, eu vou te mostrar tudo. Claire saiu devagar. Ela olhou em volta. A garagem abrigava 4 carros, todos caros, brilhantes. Matthew pegou a mala dela do porta-malas. Vamos entrar. Claire seguiu em silêncio. Cada passo parecia errado. Ela não pertencia a este lugar. Não fazia sentido ela estar aqui. Eles entraram pela porta lateral. O corredor era largo. O chão era de mármore. Pinturas nas paredes. Tudo limpo, tudo perfeito. Claire parou no meio do corredor. Matthew, eu não posso ficar aqui. Ele virou para ela. Por quê? Porque Claire gesticulou em volta. Tudo isso. Eu não mereço. Matthew colocou a mala no chão. Claire, é só uma casa. Não é só uma casa, ela disse, a voz dela subindo ligeiramente. É uma mansão. Você tem dinheiro. Muito dinheiro. E eu, sou ninguém. Música. Leo puxou a mão de Claire. Você não é ninguém. Você é Claire. Claire olhou para o menino. Os olhos música dela arderam. Matthew deu um passo à frente. Claire, escute. Eu tenho dinheiro. Sim, mas isso não muda nada. Você precisa de ajuda. Eu posso ajudar. É simples. Não é simples, Claire murmurou. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Por que você faria isso? Porque Leo gosta de você, Matthew disse olhando para o filho. Porque você parece uma boa pessoa que está passando por um momento difícil. E porque eu posso. Claire ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Leo puxou a mão dela de novo. Vamos, eu vou te mostrar seu quarto. Claire deixou Leo guiá-la.
Eles subiram uma escada larga, passaram por um corredor com várias portas. Leo parou na última. Esta, ele abriu a porta. O quarto era grande, maior do que a sala inteira do apartamento de Claire. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa, música, uma escrivaninha, uma poltrona perto da janela, tudo limpo, tudo organizado. Claire entrou devagar. É isso? Ela perguntou, a voz música dela baixa. É isso, Leo confirmou. Você gosta? Claire olhou em volta. Havia um banheiro no quarto. Toalhas limpas já estavam penduradas. Sabonete novo na música pia. É lindo, ela murmurou. Matthew apareceu na porta com a mala. Eu vou deixar isso aqui. Ele colocou a mala perto da cama. Se você precisar de alguma coisa, meu quarto é no final do corredor. O do Leo é o segundo à esquerda. Claire assentiu sem palavras. Nós vamos deixar você se instalar, Matthew disse. Depois a gente janta junto. Ok. Leo acenou e saiu correndo. Matthew deu um meio sorriso e fechou a porta. Claire ficou sozinha no quarto. Ela sentou na beirada da cama. As molas eram macias, confortáveis, nada como o colchão fino que ela tinha antes. Claire olhou para as próprias mãos. Elas estavam tremendo. Ela estava em uma mansão música na casa de um bilionário. Um homem que ela mal conhecia com um filho que tinha se apegado a ela. Nada disso fazia sentido, mas estava lá acontecendo. Claire abriu a mala e começou a tirar as roupas dela. Ela colocou tudo no guarda-roupa, nem preencheu metade do espaço. Então ela tomou um banho. A água quente desceu forte. Havia shampoo caro, condicionador, sabonete líquido perfumado. Claire ficou debaixo da água por um longo tempo, deixando o calor relaxar os músculos dela, deixando a tensão ir embora. Quando ela saiu, ela vestiu roupas limpas e desceu. A casa estava quieta. Claire andou devagar, tentando não fazer barulho. Ela passou pela sala enorme, a sala de jantar. Ela chegou na cozinha e ela parou. A cozinha estava impecável, bancada de mármore, eletrodomésticos modernos, tudo brilhando. Mas havia louça na pia. Claire olhou em volta. Matthew e Leah não estavam por perto. Ela ouviu vozes no andar de cima. Sem pensar muito, Claire foi para a pia. Ela começou a lavar a louça, copos, pratos, panelas. Era automático. Ela precisava fazer algo. Ela precisava se sentir útil. Ela precisava retribuir de alguma forma. Depois de lavar, ela secou tudo e guardou. Limpou a pia, limpou a bancada, varreu o chão. Ela estava terminando quando ouviu passos. Claire. Ela virou. Matthew estava parado na porta da cozinha olhando para ela. O que você está fazendo? Ou ele perguntou. Eu estava limpando, Claire disse, segurando o pano. Matthew entrou na cozinha. Claire, você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu queria. Você está me ajudando. Eu preciso fazer algo em troca. Matthew parou na frente dela. Ele olhou nos olhos dela. Você não precisa provar nada. Claire balançou a cabeça. Eu preciso. Eu não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada, sem contribuir. Você está passando por um momento difícil, Matthew disse, a voz dele calma. Ninguém espera que você faça nada agora. Mas eu preciso, Claire insistiu, a voz dela falhando. Eu preciso sentir que estou fazendo algo, que eu não sou música, apenas um fardo. Matthew suspirou. Você não é um fardo. Sim, eu sou. Eu estou ocupando música, espaço, comendo comida, usando água. Eu sou. Você é alguém que precisa de ajuda. Matthew a interrompeu. E não há nada de errado com isso. Claire apertou o pano nas mãos dela. Eu odeio isso, música. Eu odeio depender de alguém. Eu sei, Matthew disse gentilmente. Droga. Às vezes a gente não tem escolha. E está tudo bem. Não parece certo, parece humano, ele corrigiu. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Isso não te faz menos, música. Isso te faz humana. Claire sentiu os olhos dela arderem. Ela piscou rapidamente. Eu vou continuar procurando um emprego.
Eu prometo. E assim que eu conseguir um, eu vou embora. Eu vou pagar tudo de volta. Não é sobre música isso, Matthew disse. Você pode ficar o tempo que precisar, sem pressão, sem obrigação. Claire não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha oferecido algo assim para ela, sem esperar nada em troca, sem julgamento. Música. Leo apareceu na porta segurando um caderno de desenhos. Ah, papai, eu posso mostrar meus desenhos para Claire? Matthew olhou para o filho e sorriu. Você pode, mas primeiro vamos música jantar. Eu faço o jantar. Claire ofereceu rapidamente. Matthew levantou uma sobrancelha. Você cozinha? Sim, minha mãe me ensinou, Claire disse. Por favor, me deixe fazer isso. Matthew hesitou. Então ele assentiu. Tudo bem. Claire sentiu um pequeno alívio. Música. Pelo menos isso ela podia fazer. Pelo menos isso ela sabia. O que vocês gostam de comer? Ela perguntou. Léo pulou animado. Espaguete e música com almôndegas. Claire sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Espaguete com almôndegas eu consigo fazer. Ela começou a procurar ingredientes. Matthew mostrou a ela onde tudo estava. Então ele saiu com Léo, deixando Claire sozinha na cozinha. Música. Claire trabalhou em silêncio. Picou cebola, temperou a carne. Música fez as almôndegas, colocou o molho no fogão. Enquanto ela cozinhava, ela se sentiu um pouco mais leve. Ela não estava curada. Ela não estava bem. Mas ela estava em um lugar seguro. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha que lutar sozinha. A ajuda tinha chegado. E talvez, só talvez, ela pudesse aceitar. O cheiro de molho de tomate encheu a cozinha. Claire mexeu a panela lentamente, observando as almôndegas cozinharem no molho vermelho aromático. Era a receita música da mãe dela, a mesma que ela fazia toda sexta-feira quando Claire era criança. A mesma que Claire tinha aprendido a fazer aos 15, a mesma que ela não fazia desde que a mãe dela morreu. Mas hoje pareceu certo. Claire coou o espaguete e colocou no prato grande, despejou o molho sobre ele. Música guarneceu com as almôndegas e algumas folhas de manjericão que ela encontrou na geladeira. Estava perfeito. Música exatamente como a mãe dela fazia. O jantar está pronto, ela chamou. Léo veio correndo da sala, Matthew logo atrás. Cheira tão bem, Leo disse, subindo na cadeira dele. Matthew ajudou o filho dele a se acomodar. Claire trouxe os pratos e serviu cada um. As mãos dela tremiam ligeiramente enquanto ela servia a comida. Aproveitem, ela disse, sentando na cadeira em frente a eles. Léo pegou o garfo dele e enfiou uma almôndega inteira na boca. Ele mastigou com os olhos fechados, balançando as pernas debaixo da mesa. É delicioso, ele disse com a boca cheia. Léo, mastigue com a boca fechada, Matthew corrigiu, mas ele estava sorrindo. Matthew pegou o garfo dele, cortou um pedaço da almôndega, pegou um pouco de espaguete e levou à boca. Ele mastigou lentamente. Ele parou. Claire observou a expressão dele mudar. Os olhos dele ficaram distantes. A mandíbula dele parou por um segundo. Ele mastigou mais devagar, como se estivesse tentando identificar algo. Matthew, ela perguntou preocupada, está ruim? Ele balançou a cabeça, ainda mastigando, engoliu lentamente. Não, ele disse, a voz dele estranha. Está perfeito. Claire inclinou a cabeça. Você tem certeza? Você fez uma cara estranha. Matthew olhou para ela. Havia algo diferente no olhar dele, algo emocional. Isso me lembra da minha infância, ele disse suavemente. Claire piscou. Como assim? Matthew colocou o garfo dele no prato. Música, pegou outro pedaço, provou de novo. Aquele sabor, aquele tempero exato. Música. Ele abriu os olhos. Havia uma cozinheira na casa onde eu cresci. Ela fazia almôndegas exatamente assim. Léo parou de comer. Igualzinho música. Papai. Exatamente assim. Matthew confirmou. O mesmo tempero, o mesmo molho. Até o cheiro é o mesmo.
Música. Claire sentiu algo estranho no peito dela. Que coincidência, ela murmurou. É, Matthew concordou. Eu não como isso há anos, desde que eu saí da casa dos meus pais. Ele comeu um pouco mais, os olhos dele ainda distantes, perdidos em velhas memórias. Ela era incrível, Matthew continuou. A cozinheira. Eu passava horas na cozinha com ela quando eu era criança. Ela me deixava ajudar, me ensinava coisas, me contava histórias. O Jacek. Ele deu um meio sorriso. Meus pais estavam sempre ocupados. Reuniões, viagens, jantares importantes. Mas ele fez uma pausa. Ela era como ter uma avó. Ela me ouvia, me tratava como se eu fosse importante. Leo olhou para o pai dele. E qual era o nome dela? Matthew pensou por um momento. Margaret. Margaret Donovan. Claire deixou cair o garfo dela. O som do metal batendo no prato ecoou pela cozinha. Matthew olhou para ela imediatamente. Claire? Ela estava pálida, as mãos dela tremiam na mesa. O que você disse? Ela perguntou, a voz dela fraca. Margaret Donovan. Matthew repetiu confuso. Por quê? Claire se levantou lentamente. Ela andou até a sala com passos lentos. Ela voltou segundos depois com a bolsa dela, abriu-a com dedos trêmulos, tirou uma carteira velha. De dentro, ela puxou uma pequena fotografia gasta. Ela colocou a foto na mesa na frente de Matthew. É ela? Claire perguntou, a voz dela tremendo. É essa a pessoa? Matthew pegou a foto. Ele olhou. Os olhos dele se arregalaram. Meu Deus, ele murmurou. É ela. Na foto, uma mulher loira com olhos claros sorria para a câmera. Ela estava em uma cozinha usando um avental segurando uma colher de pau. Ela deveria ter cerca de 40 na foto. Essa é minha mãe, Claire disse, a voz dela falhando. Margaret Donovan. Minha mãe. Matthew olhou da foto para Claire lentamente. Música então de volta para a foto. Sua mãe? Ele repetiu. Sua mãe é Margaret Donovan. Claire assentiu, os olhos dela se enchendo de lágrimas. Ela morreu algumas semanas atrás. Matthew cuidadosamente colocou a foto música para baixo, passou a mão no rosto dele. Claire, eu não sabia. Sua mãe foi uma das pessoas mais importantes da minha infância. Leo olhou de um para o outro. Papai, você conhecia a mãe da Claire? Matthew assentiu. Eu conhecia. Ela trabalhou nos meus pais e casa por anos. Desde a época que eu tinha 5 até os 15 anos, ele olhou para Claire. Ela praticamente me criou. Claire sentou lentamente, as pernas dela fracas. Música. Ela nunca mencionou os nomes das famílias para as quais ela trabalhava. Ela disse que era política da agência, mas eu sabia que ela cozinhava para pessoas ricas. Matthew pegou a foto de novo. Ela fazia este espaguete toda sexta-feira. Música. Ele disse, eu esperava ele a semana toda por isso. E ela sempre me deixava ela ajudar a fazer as almôndegas. Claire limpou as lágrimas dela. Música. Ela me ensinou a mesma receita. Disse que era especial, que ela tinha aprendido com a mãe dela, que era uma tradição de família. Matthew sorriu, mas era um sorriso triste. Ela costumava me contar histórias enquanto cozinhava, histórias antigas. Eu sentava no balcão da cozinha, ouvindo cada palavra. Ela fazia isso comigo também, música, Claire disse, sorrindo através das lágrimas. Toda sexta-feira, a mesma coisa. Matthew olhou para Claire, música. Ele realmente olhou, os olhos claros dela, do cabelo loiro, o formato do rosto dela. Você é exatamente música como ela, ele disse suavemente. Claire assentiu. Todo mundo costumava dizer isso. Matthew, música, ficou em silêncio. Então ele perguntou, a voz dele cuidadosa. O que aconteceu com ela? Claire respirou fundo. Câncer. Começou há 2 anos. Ela lutou, teve tratamento, mas não foi o suficiente. Eu sinto muito, Matthew disse, e havia dor genuína na voz dele. Eu sinto muito de verdade. Eu queria ter sabido. Eu queria ter tido a chance de vê-la de novo. Para agradecê-la. Agradecê-la pelo quê? Por tudo, Matthew disse.
por me tratar com gentileza quando meus pais estavam sempre ocupados, por me ouvir, por me fazer sentir importante quando eu era apenas uma criança solitária em uma casa enorme. Ele rapidamente limpou os olhos dele. Meus pais tinham dinheiro. Muito dinheiro, mas eles não tinham tempo. E Margaret, ela tinha. Claire sentiu o peito dela apertar. Ela falava sobre você, não pelo nome, mas ela falava sobre uma criança que ela cuidava, que era doce, que gostava de ajudar na cozinha. Claire deu um meio sorriso. Ela disse que você era especial. Matthew limpou os olhos dele de novo. Ela era especial para mim, ele disse. Quando eu tinha 8 anos, meus pais quase se divorciaram. Música. A casa era um caos, gritos, portas batendo. E Margaret, ele fez uma pausa. Música. Ela me levava para a cozinha, me fazia chocolate quente, me deixava ajudar a fazer biscoitos. Ela me protegia. Leo olhou para o pai dele. Música surpreso. Ele nunca tinha visto o pai dele chorar. Ela salvou aquele período para mim. Matthew continuou. Sem ela, eu não sei como eu teria passado por aquilo. Claire limpou mais lágrimas. Ela nunca me disse isso, mas ela sempre dizia que tinha orgulho do trabalho dela, que cuidar de crianças era mais importante do que qualquer coisa. Matthew olhou para a foto de novo. O que aconteceu? Por que ela foi embora? Claire suspirou. Ela engravidou de mim. Ela era solteira e a agência a demitiu. Eles disseram que não era apropriado. Ela conseguiu outros empregos depois, mas nunca um fixo em uma casa, apenas trabalho temporário. Eventos, o que aparecesse. Matthew apertou os lábios. Minha mãe nunca me disse por que Margaret foi embora, ele disse. Ela apenas disse que tinha mudado de emprego. Eu chorei por semanas. Ela chorou também. Claire disse anos depois, ela me disse que tinha se apegado a uma criança em uma das casas, que tinha sido difícil ir embora sem dizer adeus. Matthew olhou para Claire. Era eu. Claire assentiu. Tinha que ser. Eles ficaram em silêncio. Leo olhou entre os dois. Então você e Claire, vocês são como família? Matthew deu um meio sorriso. Não exatamente, mas há uma conexão importante. Ele olhou para Claire novamente. É por isso, ele disse. É por isso que quando eu te vi naquele banco chorando, eu não consegui simplesmente passar. Algo me puxou, algo me disse para parar. Claire limpou o rosto dela. Você acha que ela sabia? Ela perguntou. Que era você? Matthew balançou a cabeça. Eu não sei. Ela te disse meu nome? Não, ela nunca disse nomes. Matthew suspirou. Que pena, ele disse, a voz dele pesada. Que pena que eu não tive a chance de vê-la viva, para agradecê-la, para dizer a ela o quanto ela significava para mim. Claire sentiu as lágrimas caírem mais forte. Ela teria gostado de saber. Claire disse através de soluços. Ela teria gostado de saber que você se lembrava dela. Eu nunca esqueci, Matthew disse. Nunca. E agora? Agora eu entendo tudo. Entender o quê? Por que eu senti essa vontade de te ajudar? Por que Léo se apegou tanto a você? Por que pareceu certo te trazer para cá? Ele deu um meio sorriso. É como uma chance de retribuir a ela, de cuidar da filha de alguém que cuidou de mim. Claire não conseguiu se conter. Ela chorou, realmente chorou, soluçando. Matthew se levantou e foi até ela. Ele colocou a mão no ombro dela. Claire, você não está sozinha. Você nunca mais estará sozinha. Léo desceu da cadeira dele e correu para Claire. Ele a abraçou pela cintura. Nós vamos cuidar de você agora, ele disse, assim como sua mãe cuidou do meu pai. Claire abraçou Leo de volta. Então ela olhou para Matthew, e pela primeira vez desde que a mãe dela morreu, ela não se sentiu perdida. Ela se sentiu encontrada. A conexão que ela não sabia que existia tinha aparecido. O círculo tinha se fechado. Margaret Donovan tinha cuidado de Matthew quando ele era criança e agora, anos depois, Matthew estava cuidando da filha dela. Era como se o universo tivesse completado um círculo. E Claire finalmente tinha um lugar seguro, um lugar que fazia sentido, um lugar que parecia de um jeito estranho e bonito como casa.
Matthew puxou uma cadeira e sentou ao lado de Claire. Leo ainda estava abraçando-a. Música. Sabe o que eu acho? Matthew disse, a voz dele suave. Claire olhou para ele, os olhos dela vermelhos. Eu acho que sua mãe sabia, ele continuou. Talvez não conscientemente, mas de alguma forma ela sabia. É por isso que ela te ensinou aquela receita. É por isso que ela contava as mesmas histórias. Ela estava passando algo adiante. Claire limpou o nariz dela com um guardanapo. Você acha? Eu acho, Matthew disse olhando para a foto. E eu acho que ela estaria feliz. Feliz em saber que você está aqui, que nós nos encontramos. Claire olhou para a foto da mãe dela, no sorriso dela, nos olhos claros que eram exatamente como os dela. Eu sinto falta dela todos os dias, Claire murmurou. Eu sei, Matthew disse, mas ela não se foi completamente. Ela está aqui nesta receita, nessas histórias, em você. Leo levantou a cabeça. E agora ela está aqui com a gente também, ele disse seriamente, porque a Claire está aqui. Claire abraçou Leo mais apertado, olhou para Matthew e pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo parecido com paz. O jantar esfriou, mas ninguém se importou porque algo muito mais importante tinha acontecido naquela mesa. Uma família tinha sido formada, não por sangue, não por sobrenomes, mas por conexão, por amor, por cuidado que cruzou gerações e que de alguma forma era mais forte do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Claire acordou com o cheiro de café. Ela desceu devagar, ainda se acostumando com a casa. Matthew estava na cozinha fazendo panquecas. Leo estava desenhando na mesa. Bom dia, Claire disse timidamente. Bom dia, Leo gritou animado. Você dormiu bem? Eu dormi, Claire admitiu. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, ela tinha dormido a noite inteira. Matthew colocou um prato de panquecas na mesa. Sente-se, coma algo. Claire obedeceu. Ela pegou uma panqueca e começou a comer devagar. Estava delicioso. Matthew serviu o café dela e sentou em frente a ela. Claire, eu estava pensando. Ele começou. Ela olhou para ele, mastigando. Sobre o que você disse ontem sobre procurar um emprego? Claire assentiu. Eu preciso continuar procurando. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Eu sei, Matthew disse. E eu quero te ajudar com isso, Claire franziu a testa. Como assim? Matthew tomou um gole de café. Eu tenho um amigo, James. Ele tem uma firma de contabilidade no centro. Negócio de médio porte, cerca de 5 funcionários. Ele estava mencionando semana passada que precisa de alguém para a área administrativa. Claire parou de mastigar. Matthew, eu não posso te pedir para. Você não está pedindo, ele até interrompeu. Eu estou oferecendo e não é um favor. Você é qualificada. Você tem experiência. Ele precisa de alguém. Faz sentido. Claire colocou o garfo dela no prato. Mas ele vai me contratar só porque você pediu. Isso não é justo. Ele vai te entrevistar normalmente, Matthew explicou. Eu só farei a introdução. O resto é com você. Claire olhou para as mãos dela. Parte dela queria recusar, mas outra parte, a parte desesperada, a parte que precisava de uma chance, queria aceitar. Você tem certeza? Ela perguntou, a voz dela baixa. Eu tenho, Matthew disse firmemente. Deixe-me ligar para ele. Hoje, Claire respirou fundo. Tudo bem. Matthew pegou o telefone dele e saiu da cozinha. Claire ouviu a voz dele no corredor, mas não conseguiu distinguir as palavras. Leo subiu na cadeira ao lado dela. Você vai conseguir o emprego, ele disse confiantemente. Como você sabe? Porque você é inteligente, meu pai disse. Claire sorriu. Seu pai disse isso? Ele, música, disse ontem à noite. Ele disse que você era forte e inteligente e que tudo ia ficar bem. Claire sentiu algo apertar no peito, mas era um bom aperto. Matthew voltou alguns minutos depois. Feito. Ele disse que James pode te ver esta tarde, 3 e... Os olhos de Claire se arregalaram. Música. Hoje? Hoje?
Ele disse que precisa de alguém urgentemente. Se você for bem na entrevista, você pode começar segunda-feira. Claire sentiu o coração dela disparar. Ela não tinha esperado que fosse tão rápido. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Matthew sentou de novo. Apenas vá lá e mostre a eles o que você pode fazer. Claire assentiu nervosamente. Eu vou. Obrigada. Sério, obrigada. O resto da manhã passou rapidamente. Claire subiu, escolheu a roupa mais profissional que ela tinha. Calças pretas simples e uma camisa branca, arrumou o cabelo, colocou maquiagem leve. Quando ela desceu, Matthew já estava esperando. Eu vou te levar, música, ele disse. Você não precisa. Eu posso pegar o metrô. Eu vou te levar, ele repetiu firme, mas gentil. A viagem foi silenciosa. Claire olhou pela janela, as mãos dela suadas. O nervosismo crescia a cada quarteirão. Matthew estacionou na frente de um prédio moderno no centro. É aqui, ele disse. Desce o andar. Procure por James Mitchell. Claire Música respirou fundo. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Matthew olhou para ela. Claire, você vai se sair muito bem. Apenas seja você mesma. Ela assentiu e saiu do carro. A área de recepção era limpa, moderna. Claire deu o nome dela. A recepcionista pediu para ela esperar. 5 minutos depois, um homem na casa dos 40 apareceu. Cabelo grisalho nas têmporas, um sorriso amigável. Claire Donovan. Sim, James Mitchell. Prazer em conhecê-la. Ele estendeu a mão dele. Vamos para o meu escritório? Claire o seguiu por um corredor. O escritório era espaçoso com uma vista da cidade. James sentou atrás da mesa dele. Claire sentou na frente dele. Matthew me falou sobre você. James começou. Claire tentou não parecer nervosa. Ele foi muito gentil em fazer isso. Matthew não faz isso por qualquer um, James disse. Então, vamos direto ao ponto. Me fale sobre sua experiência. Claire respirou fundo e começou. Ela falou sobre o emprego anterior dela, sobre as responsabilidades dela, sobre os sistemas que ela conhecia. James fez perguntas, algumas técnicas, outras sobre comportamento. Claire respondeu tudo honestamente. Ela falou sobre a demissão, sobre as ausências por causa da mãe dela. Ela não escondeu nada. Eu entendo, James disse no final. E você está pronta para voltar agora para se comprometer? Sim, Claire disse olhando-o nos olhos. Eu estou. Eu preciso disso e eu darei o meu melhor. James ficou em silêncio por um momento. Então ele sorriu. Tudo bem, vamos tentar. Claire piscou. O que você quer dizer? Você está contratada. Você começa segunda-feira, 8h. Claire sentiu as pernas dela ficarem fracas. Sério? Sério. James se levantou e estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Claire apertou a mão dele ainda em choque. Obrigada. Muito obrigada. Matthew confia em você. Isso é o suficiente para mim. James sorriu. Mas agora você precisa provar que ele estava certo. Eu vou provar. Claire disse firmemente. Eu prometo. Quando ela saiu do prédio, Claire estava tremendo. Mas não eram nervos. Era alívio. Era esperança. Matthew estava encostado